Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Rural. Estamos à disposição. Por que é que Caicó, no caso, foi escolhida para sediar um encontro como esse? Marcos, a gente vem na gerência de fiscalização do CREA fazendo um trabalho, e dentro desse trabalho a gente entende que a qualificação, o treinamento para o grupo de fiscais que nós temos aqui no nosso estado, ela é de uma importância tremenda. Então a gente vem fazendo esses treinamentos nas mais diversas inspetorias do CREA. O CREA tem uma sede em Natal e tem as inspetorias que ficam em Mossoró, Açu, Caicó, Pau do Cerro e Macau. E aí a gente já tinha feito em outras, como ocorreu em Açu em 2017, Mossoró em 2018, e agora vamos levar para Caicó. Tá? A gente tenta diversificar, e aí o motivo é esse rodízio que se faz entre as inspetorias, onde o CREA tem localização, tem prédio fixo, né? Nós temos uma estrutura, uma inspetoria, é uma das poucas cidades que tem um espaço de atendimento físico ao público, é onde tem fiscal fixo, é aqui em Mossoró. Então o motivo é esse, a questão de diversificar entre as inspetorias que tem o CREA no estado. Agora, o que é que, por exemplo, vocês abordam nesses dias aqui na cidade, durante esse encontro, e qual é o público que geralmente participa de um evento como esse? Tá. O público é os nossos fiscais, são nossos profissionais de fiscalização, que eu sempre cito, são os melhores que nós temos no Brasil. Nós conseguimos fazer um belíssimo trabalho aqui no nosso estado, mesmo com um grupo pequeno de fiscais, mas conseguimos atender a grande demanda da área das engenharias e das geociências, né? Geografia, geologia e meteorologia. Tudo isso faz parte, todas essas atividades fazem parte do CREA e elas devem ser fiscalizadas por esse conselho. Então, o nosso público-alvo nesse evento é o grupo de fiscais do CREA-RN. Mas, para nossa felicidade, a gente fizemos convites aos demais CREAs, e aí alguns outros CREAs mandaram profissionais de fiscalização daqueles estados que você já mencionou aqui no início. Tá? É focado diretamente para os fiscais esse treinamento. No caso, o evento ele vai até quando? Ele vai até sexta-feira. Começou ontem, na terça, e aí tem toda uma programação que se estende até sexta-feira. O público, por exemplo, tem algum momento onde o público possa participar, alguma palestra que de repente interessa a população? Não, o público em geral, sociedade não, porque como eu disse, é algo mais voltado, treinamento voltado para o dia a dia da fiscalização, para eles conhecerem as engenharias até novas, como a gente está trazendo a mecatrônica, né, uma área nova que está em expansão. Então são as palestras mais voltadas de fato para os fiscais, para eles estarem mais capacitados no dia a dia. Então, se algum profissional desejar participar aqui de Caicó, não vejo problema, mas o foco, o direcionamento é para os fiscais do CREA. Existem alguns acidentes que acontecem no nosso Brasil, onde faz com que o brasileiro ele seja provocado a refletir sobre problemas e exigências que fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, essa questão do Rio de Janeiro, onde apartamentos foram derrubados, né? Pessoas morreram, e a preocupação com a construção, por exemplo, com a edificação correta, isso faz parte do dia a dia do CREA, da fiscalização também? Sim, a gente tem a responsabilidade, né, tem o compromisso junto com a sociedade de verificar nos serviços e construções da área de engenharia se aquelas construções estão sendo executadas por profissionais habilitados, o que já dá uma segurança imensa para a sociedade. No momento que o CREA fiscaliza e exige, cobra que tenha um profissional habilitado respondendo pelaquela construção, isso já traz um grande avanço, uma grande felicidade para a sociedade. Tá? Se a gente não fizesse esse papel, as pessoas sairiam construindo de qualquer forma. Mas a responsabilidade, que ela fique bem clara, ela tem que ser dividida entre todos os órgãos, todos os órgãos públicos, porque não é só o CREA que vai fazer esse tipo de exigência buscando essa segurança para a população. A prefeitura tem que fazer seu papel na fiscalização também, é a principal, né, dentro do seu município, dentro da sua competência local, para fazer essa fiscalização e verificar se a obra tem, né, alvará, se tem autorização para ser executada. O CREA vai verificar se tem um profissional habilitado. Já a prefeitura vai verificar se tem os projetos, se tem uma série de outros documentos.
Então a gente tem que dividir essas responsabilidades e temos que cumprir esse papel que nos cabe. Agora, por exemplo, o papel do CREA durante uma construção, ele vai desde o quê? Desde o registro da obra, o acompanhamento durante toda a execução da obra, como é que fica essa questão? Tá, a fiscalização do CREA, quanto à nossa responsabilidade, é verificar se na obra que está sendo executada tem um profissional habilitado. Ela termina aí. O CREA não vai embargar, não vai acompanhar. É perfeita a colocação, sabe, Marcos? As pessoas confundem muito. Pensa que o CREA é quem vai acompanhar, quem vai ver se a obra está correta. Não é competência do CREA. A competência do CREA, a responsabilidade é visitar a obra e verificar se está sendo acompanhada, se está tendo a responsabilidade de um engenheiro. Um exemplo, né, de obra, porque nós falamos muito em somente obra civil, mas o CREA é responsável pela parte de energia, da parte de engenharia elétrica, engenharia mecânica, a química, a parte de segurança do trabalho e agronomia, geologia e mineração, tudo isso o CREA fiscaliza. Não é só construção. Normalmente nós nos remetemos a somente a parte de construção civil. Mas, por exemplo, as mineradoras, a gente fiscaliza para verificar se tem um engenheiro de mina, um geólogo, acompanhando aquela mineradora. Então, é uma abrangência muito grande a responsabilidade do CREA, quanto a essa questão da responsabilidade técnica. Então, o CREA não vai acompanhar a obra, não vai verificar se ela está correta. O CREA vai verificar, quanto Conselho Regional, se aquela obra que está sendo executada tem um engenheiro, se ela tem um profissional de fato habilitado, que tem conhecimento para poder executar a obra. É a exigência que o CREA faz. Eu imagino que, nesse momento, muitas pessoas que nos escutam aí, ou já se depararam, ou também convivem com essa questão de uma obra sem qualquer registro no CREA, né? Qual é o risco, por exemplo? Primeira pergunta que eu faço, isso é cultural, ou seja, nós somos educados a, por exemplo, não se preocupar muito com essa questão da segurança da obra, até do próprio registro no CREA, e qual é a importância que tem, por exemplo, a presença de um engenheiro na construção? Marcos, eu fico feliz que dá para perceber, como gerente da fiscalização, das nossas fiscalizações de campo, com nossos fiscais, boa parte, tá, eu diria a maioria, nós constatamos a legalidade, ou seja, tem um profissional que é responsável pela obra. Isso nos dá uma felicidade, uma garantia que a gente desejava, porque está tendo um acompanhamento de pessoas que estudaram durante 5 anos, estiveram na universidade, para se responsabilizar. Mas ainda de fato acontece, boa parte da população, talvez por desconhecimento, por tentativa às vezes até de baratear uma obra, não contrata um profissional. E aí coloca em risco não somente a sua, né, vida, como a de outras pessoas. E aí onde chega o papel do CREA dizendo, olha, você vai ser autuado porque você não tem um profissional. Então hoje a gente percebe, de certa forma feliz, uma grande quantidade de obras registradas, com engenheiros que se responsabilizam pela obra, e aquelas outras que não estão sendo acompanhadas por engenheiros, nós fazemos a autuação. Há também hoje, a gente percebe hoje também na frente, por exemplo, das construções, o nome do engenheiro responsável por aquela obra. Isso é uma campanha que o próprio CREA intensificou? Isso, desde 2018 nós intensificamos sim a questão de placa de obra, identificação do responsável pela obra. Então a gente estou pedindo nesse momento aqui, para que os profissionais, os engenheiros que serem responsáveis pelas obras, as empresas, coloquem uma placa identificando, essa responsabilidade pela construção dessa quadra é minha, fulano de tal, né? Coloca o nome do engenheiro. Coloque o nome do engenheiro, o tipo de obra que está sendo executada, para que a população tenha conhecimento. Ele divulga ao mesmo tempo o trabalho dele, ele coloca a logomarca dele, coloca o telefone, divulga o trabalho dele, faz a propaganda da prestação do serviço. E também obriga ele também a acompanhar melhor a obra. Perfeito. Porque a gente sabe que, infelizmente, existe também, como qualquer categoria, profissionais que de repente apenas assinam e não acompanham a obra, né? Então essa campanha, você acha que obriga, por exemplo, o engenheiro a estar mais presente na construção, para zelar pelo próprio nome dele também? Não tenho dúvida. É o que nós chamamos no CREA de acobertamento. Profissionais que, porventura, uma vez ou outra, eles emitem as anotações, dizem que são os responsáveis e não fazem o acompanhamento, sabe, Marcos? E aí com essa placazinha lá, tá lá o nome dele. Fica exposto para toda a sociedade. Olha, ali aquela obra é de fulano de tal. Então todo mundo vai saber que pelo menos ele deve estar comparecendo naquela obra. Então de fato ajuda sim a evitar esse acobertamento, fazendo com que o profissional acompanhe diariamente, semanalmente aquela obra. Qual é a obra que, por exemplo, ela precisa do registro no CREA?
É apenas a construção de um imóvel novo, é a reforma, é a ampliação? Veja, a lei ela não estabelece critérios. Então, todos os serviços de engenharia e construções, elas devem ter sim um responsável técnico. Tem que ter um RT, uma anotação de responsabilidade técnica. Então, a princípio, todos os empreendimentos, né, desde uma casa a um prédio comercial ou um prédio misto, onde você tem uma casa e um comércio, uma edificação de 100 metros, 150 e aí vai. Então, todas as construções e serviços, né, por exemplo, manutenção de elevadores, que o CREA fiscaliza também. O que é que tem a ver com manutenção de elevadores? Porque são profissionais da área de engenharia mecânica. Então a gente vai lá, né, onde tem esse prédio, e verifica qual a empresa que está prestando serviço de manutenção, né, parques eólicos que tem no nosso estado aqui. O CREA fiscaliza esses parques eólicos, verifica qual é o engenheiro eletricista que está responsável pelo aquele parque eólico, e assim vai. Nós estamos aqui no nosso programa conversando com o José Marcelino, ele é gerente de fiscalização do CREA. A nossa ouvinte mandou para cá um áudio agora há pouco, né, falando sobre de construções irregulares que tem às margens da ponte da Barra Nova, que é um bairro aqui na cidade de Caicó, onde passa o rio Barra Nova, né? E a gente observa que ao longo dos últimos anos muitas pessoas construíram, né, de forma até irregular, né, construções às margens dos nossos rios, né, o Rio Seridó, por exemplo. E claro que qualquer pessoa leiga entende que isso é errado, né? Agora, de quem é a competência para fiscalizar, por exemplo, uma situação como essa? Marcos, eu entendo perfeitamente aqui, como eu citei anteriormente, a questão da responsabilidade compartilhada entre os órgãos públicos. Então, nós temos desde a prefeitura essa responsabilidade, já que está dentro do município. Seria o primeiro órgão, então? Seria o primeiro órgão. Tá? Seria o primeiro órgão que tem esse dever de fazer cumprir, às vezes, o plano diretor, um código de obra do município, ou algo semelhante, ou até a própria, o que está previsto na legislação federal. Fazer visita a esses estabelecimentos que estão sendo construídos e fazer as exigências que são necessárias. Provavelmente, diante de uma situação dessa, em beira de rio, que não é possível, eles deveriam embargar a obra, proibir essas construções. Seria o primeiro. A gente tem outras instituições, outros órgãos públicos, como até o próprio IDEMA, se for algo já mais a nível estadual, quando abrange essa parte de limítrofes com rios, com bacias hidrográficas, a gente já pode partir para a parte ambiental, seria o IDEMA no nosso estado. E o CREA passar sim nessas obras para verificar se tem responsável técnico. Tá? Mesmo não sei se ela está ilegal, teria que ver a situação na prática direitinho. A prefeitura pode chegar aqui e dizer, não, lá pode construir, não sei. Quem tem que dizer de fato se pode ou não é a prefeitura naquele local. A ocupação do solo, a prefeitura tem que ter esse controle. Então a prefeitura tem a responsabilidade quanto a isso, o Estado e o CREA quanto à verificação se o serviço de engenharia tem um profissional habilitado, que é a nossa competência. Para fechar, vocês estiveram recentemente aqui fiscalizando, vistoriando, aliás, alguns açudes, dentre eles a passagem As Traíras, o Itãs aqui em Caicó, não sei se o Itãs foi também, né? Salvo engano foi. E o que é que de lá para cá aconteceu? Por exemplo, algum relatório foi emitido, vocês provocaram o governo do estado, o governo federal a tomar alguma providência? Esse trabalho ele iniciou por determinação da nossa presidente, Ana Dalgisa. Ela criou um grupo de trabalho, tá, voltado para fazer visitas, vistoria em alguns equipamentos, tipo barragens e açudes. E já tiveram cerca de 3 visitas em vários municípios, em várias barragens. Esse grupo, né, ele é bem misto, ele é bem diversificado entre engenheiro civil, um eletricista, né, vai toda uma equipe. Eles estão na fase agora de aprontar o relatório. Então, para esses próximos dias, a gente tem a previsão de sair um relatório, tá, inicial, demonstrando algumas situações. De imediato a gente imagina e acredita, como já vem sendo publicado na própria imprensa, a questão da necessidade de manutenção. Nós temos um hábito muito grande hoje de construir e vai esquecendo a parte da manutenção. E todos esses equipamentos necessitam, né? Como eu faço uma reforma na minha casa a cada 10 anos, a cada 5 anos, às vezes precisa fazer algumas manutenções, um equipamento desse, uma barragem, precisa sim da manutenção também. Então já deu para se perceber essa necessidade em alguns de manutenção.
mas esse relatório será publicado nos próximos dias pelo CREA através desse grupo de trabalho. Riscos de estradas, como por exemplo a que foi destruída aí lá da RN 041 em Santana do Matos, o CREA também fiscaliza ou não? Após o ocorrido, a gente vai tentar verificar quais os serviços que está sendo feito para poder recompor e se está tendo uma empresa responsável. Tentar, de certa forma, até identificar a motivação que levou àquela situação. Às vezes, nessa época de chuva, os motivos é meio que o período chuvoso, que termina uma grande quantidade, aí termina ocorrendo isso, mas era algo para estar previsto nos projetos, na execução da obra. A gente já tem que fazer essas previsões. Fiscaliza sim. Ok, eu quero agradecer a sua participação. O encontro vai fechar com uma visita técnica à empresa Pedra Azul Mineradora, né? Vai ser uma visita para fiscalizar, uma visita de um produto, de um trabalho que deu certo na mineradora. Marcos, como eu te falei, né, a gente tem uma diversidade muito grande de fiscalização nas engenharias. E aí aqui para a região de Caicó é bem apontado essa área da economia, da mineração. A gente agradece desde já ao sócio da empresa, Sebastião, por ter disponibilizado e possibilitado uma visita de campo. Não vai ser fiscalização nesse momento. A gente agradece, a gente está sendo convidado a fazer uma visita, conhecer o trabalho da empresa, participar de umas instruções práticas. Temos o professor Júlio, que é do IFRN, dessa área de explosivos de rocha. Ele é um professor que tem uma experiência imensa, então a gente vai ter alguma parte prática, até com a parte de explosivos, durante essa visita à empresa que nos está recebendo no município de Parelhas. José Marcelino, quero agradecer a sua participação. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Marcos, só finalizar aqui com o WhatsApp do atendimento do CREA. Quem estiver nos ouvindo e desejar... Qualquer parte do estado. Qualquer parte do estado. O atendimento hoje do CREA, que as pessoas ligavam muito para o telefone fixo, hoje a gente meio que substituiu pelo WhatsApp. Então, que é a moda hoje, né? Pelo WhatsApp. Então, eu quero deixar o número aqui para os engenheiros e a população em geral. Tá? O número do WhatsApp para atendimento do CREA, 99128 3827. Só repetindo mais uma vez, 99128 3827. É o WhatsApp do CREA do atendimento. Quero agradecer em nome da própria presidente, que não pôde estar presente hoje. Ontem ela teve que voltar para Natal, Ana Dalgisa. Agradecer a oportunidade que a rádio está possibilitando a gente levar algumas informações não só aos nossos engenheiros que fazem parte do CREA, mas como toda a população. E temos a felicidade de ter um escritório fixo aqui em Caicó e com um fiscal diariamente trabalhando. E só para lembrar que o CREA dá uma importância muito grande a Caicó, tanto que vai ser construída aí, vai ser concluída a construção da nova sede, né, do CREA. Vai funcionar lá na cidade judiciária, um espaço bem amplo. Já passei na frente lá, está realmente ficando muito bacana. Bacana, exatamente. Obrigado. 7 horas aqui em Caicó, conversamos com José Marcelino Júnior, ele que é da engenharia, né, o gerente de engenharia do CREA, aqui do nosso Rio Grande do Norte. Agradecer aqui a nossa querida jornalista Herta Souza, que é assessora de imprensa aqui do CREA, facilitou aqui essa nossa entrevista hoje. E vamos até Parelhas trazer aqui a participação de Marcos Silva no nosso programa. Marcos, é com você.